Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos os nossos irmãos e que esta manhã seja de muita luz, de muita esperança para todos aqueles que compartilham conosco deste momento sublime do Evangelho. Nós vamos iniciar perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo. Porquanto sacrifica o que é forte, cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que fazia parte a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra, a terra da vida, para compreender que o bem, muitas vezes, está lá onde se acredita ver o mal. A sábia providência, onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Porque avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. E seja lá o que for, cada fato tem a sua razão de ser. Se procurasseis investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre iríeis encontrar a razão divina, a razão regeneradora, e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocaríeis em último plano. Acreditai em minhas palavras, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que angustiam as famílias honradas, destroem o coração de uma mãe e fazem embranquecer antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura, muitas vezes, é um benefício que Deus concede àquele que desencarna e que assim fica resguardado das misérias que a vida presença ou das tentações que poderiam causar a sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus simplesmente julga que lhe é útil não permanecer mais tempo sobre a terra. É uma grande infelicidade. Dizeis que uma vida tão cheia de esperança seja interrompida tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que desencarnou poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não se pode elevar acima da matéria. Sabeis, por acaso, qual teria sido a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo a vossa avaliação? Quem vos garante que ela não seria carregada de amarguras? Então considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que levais da terra? Pensais que vale mais ter um lugar entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos em vez de chorar quando Deus resolve retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique na terra para sofrer convosco? Ah, essa dor se esconde naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os enche de alegria. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque eles denotam falta de fé e porque são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe,
sentireis em vós consolações poderosas, dessas que secam as lágrimas e aspirações superiores, que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Mestre. E essa mensagem é de Sanson, antigo mestre, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Amado Jesus, que as vibrações amorosas do seu espírito alcance os corações que ora estão aflitos, especialmente aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa envolvê-los em doces e suaves vibrações. Que a paz augusta do seu Evangelho possa nutrir os pensamentos, sustentando-os na alegria, na coragem, e que sejamos todos extremamente convictos de que as leis divinas só agem a nosso favor. Que Deus, na sua infinita bondade, agasalhe a todos e que a paz seja constante em nossa vida. Que assim seja. Queridos irmãos, falar sobre as mortes prematuras, pessoas amadas, precisamos repensar um pouco em relação à imortalidade. O que nos prende, o que nos faz chorar, são os laços afetivos dos sentimentos que foram nos nutrindo, nos alimentando durante a nossa existência. Mas quando é uma morte natural, uma morte prematura natural, nós precisamos perceber que esse espírito tem uma razão de voltar mais cedo. Ou ele terminou a sua existência, uma existência curta, muitas vezes para fazer pequenas reparações, ou seja, no perispírito ou na forma dos seus relacionamentos, ou este espírito, ele vem com uma prova uma reencarnação tão curta, e essa dor é muito mais para os pais do que para ele mesmo, como uma prova para os pais. E nós muitas vezes reclamamos da justiça de Deus, e sem perceber ou sem compreender qual foi a programação que este espírito fez de acordo com a sua necessidade. Então, nós não temos, nós temos, quando que diz assim, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra, a terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está longe, onde se acredita ver o mal. E nós não temos os olhos de ver ainda tudo aquilo que faz parte de nossa programação. Portanto, nós não podemos esquecer que, além da morte, continua o espírito vivendo e amando aqueles que lhe foram caros. Então, quando nós choramos e ficamos, às vezes, nesse clima de desespero, de lamentação, nós causamos para eles muitas dores que transformam em gotas de fel, porque atormenta, né, as aflições do espírito, e nossas aflições, muitas vezes, elas são nossas, não são do espírito. Então, é preciso que a gente veja que, por mais difícil que seja a separação, nós precisamos seguir em frente e termos a certeza de que esses espíritos estão sendo amparados por aqueles outros espíritos que estão no mundo espiritual e que mais não, eles não nos pertencem mais. Então, nós criamos muitas vezes um vale de sofrimento porque nós não compreendemos qual é a programação deste espírito. E nós temos que entender e lembrar que toda lei, ela é uma lei de renovação. Ninguém pode ficar preso a um lugar sem que haja necessidade para isso. E com isso nós também vamos desenvolver dentro de nós um sentimento de gratidão a Deus por termos tido esse filho, ou esse parente, ou esse irmão por algum tempo.
olhando por muitas vezes, nós queremos analisar ou avaliar a justiça divina em favor do nosso pensamento. E isso não é condizente, não se faz assim, porque toda a finalidade da nossa existência, ela tem um fim comum, que é o progresso. Então, nós, às vezes, desconhecemos isso e, por nosso apego, nós queremos que esse espírito fique conosco por mais tempo, seja um filho, seja um irmão, seja um parente próximo, um primo, uma pessoa querida, né? Então, nós vamos ver que as nossas dores nem sempre são condizentes com a necessidade daqueles que nós achamos que eles precisavam ficar aqui. Só que nossas dores, nossas palavras, nossas ações, muitas vezes eles alcançam esses espíritos e eles se entristecem, porque eles não podem fazer nada. E nós vamos ver que a morte, em muitos casos, ele é preferível do que uma reencarnação que vai durar. E que quantas vezes nós temos visto quantos jovens, quantos filhos, né? Quantas pessoas jovens que caem no desregramento e que causam tanta angústia na família. Não seria melhor vermos um filho cumprindo o seu papel, cumprindo o seu tempo, com lucidez, com amorosidade, deixando nos nossos corações a alegria do relacionamento, do que ver essas mães que muitas vezes choram e lastimam por ver um filho viciado, um filho dependente químico, quanta dor. Em muitos casos, meus amigos, a morte não é a pior situação. E nós sabemos que é uma grande infelicidade quando nós achamos que a vida desse nosso irmão estava cheio de esperança e ele foi levado tão cedo. Aquela morte prematura, ela já foi programada anteriormente à nossa existência, a reencarnação desse espírito. E as alegrias da terra nem sempre são as alegrias do espírito. Então, nós temos uma visão muito estreita, ainda muito curta, em relação a tudo aquilo que vai ser nos oferecido como uma oportunidade de resgatar, de amar e de acertar mesmo com os relacionamentos desses irmãos. Então, quem somos nós, né, para fazer qualquer comentário sobre a justiça de Deus? E muitas vezes nós criamos aflições que transformam em espinhos e vão sendo implantados no nosso coração. E muitas vezes essas lágrimas que caem dessas aflições se transformam em situações muito delicadas para cada um de nós. Então, todos nós precisamos entender que a dor converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis, acompanham os passos deste espírito e eles se alegrarão por tudo aquilo que eles puderam plantar em nossos corações e de uma forma ou de outra, no mundo espiritual, eles estarão olhando por nós. Ninguém passa pela Terra sem uma programação. E tudo se transforma numa direção maior, numa direção do bem. Então, nós precisamos entender que a nossa vida não é muito aquilo que nós pensamos em ser e que é o nosso corpo. Então, nós sabemos que tudo aquilo que está conosco, que é o nosso corpo, que é esse revestimento que físico de matéria que envolve o nosso espírito, ele tem os seus aspectos que nós precisamos analisar, refletir em tudo aquilo que, consciente ou inconscientemente, nós vivenciamos, desde a nossa organização fetal. Quantas crianças hoje nascem e já desencarnam em seguida, ou outros trazendo tantas dores, tantas deformidades, são ajustamentos com a lei.
Então, tudo que nós fizermos, nós sabemos que é uma forma de amar e não uma forma de reclamar. E sabemos também que cada um tem a colheita dos seus méritos ou os prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. Então, quantas vezes nós vemos que o espírito ele tem que incorporar aos moldes reduzidos do próprio ser, daquele equipamento humano, que muitas vezes não vai ser para muito tempo. Então, quando aqui vem nos mostrar, Kardec nos mostra que é uma grande infelicidade dizeis que uma vida tão cheia de esperanças seja interrompida tão cedo. E quais as esperanças que nós queremos falar? A esperança para um espírito é bem diferente da nossa, enquanto espírito encarnado. E as esperanças da terra, muitas vezes, não são as esperanças que o espírito programou. Às vezes nós falamos, ele tem uma carreira brilhante, ele podia formar, ter a sua vida, a sua família, mas ele não veio para isso. Então, essa visão é uma visão estreita, que nós não podemos, de forma alguma, permanecer com ela. E a nossa temos que ver que essa visão estreita, ela entorpece, muitas vezes, o nosso pensamento na visão sincera do Espírito. E aqui ele faz uma pergunta: quem vos garante que ela não seria carregada de amargura? Ora, uma reencarnação, ela não pode trazer dor para quem quer que seja. Nenhum espírito nasceu para ser infeliz. Então, consideramos que, como nada, as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que levais na terra, quantos espíritos submetem a uma reencarnação, modificam o perispírito, sentem-se felizes e voltam para o mundo espiritual. E muitas vezes ele só necessitava da reorganização de umas horas no mundo físico, de umas horas conosco e de usufruir do tempo da gestação. E aí nós vamos ver que quando falam bem-aventurados, nós temos que entender que todos aqueles que alegramos ou que temos alegria em ver determinada situação de agradecimento a Deus é muito melhor do que chorar. Então, às vezes, esse espírito que veio, ele não vai, de forma alguma, ter maiores lutas, porque só aquele momento lhe foi importante. E aquele que é egoísta, ele quer que ele sofre, ele vai querer que o filho fique aqui para sofrer. E essa dor se concebe naquele que não tem fé, porque aquele que tem fé, ele tem conhecimento e que vê na morte uma separação eterna. Mas e nós que somos espíritas e sabemos que a alma vive melhor desembaraçada de seu invólucro corporal? Kardec deixa uma mensagem aqui por esse espírito de Sanson, quando ele diz assim: mães, vós sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Olha que maravilha! Temos a certeza que eles estão nos vendo, que eles estão nos auxiliando e que nossos pensamentos também protegem eles pelas lembranças felizes que carregamos dentro de nós. Então, muitas vezes, as nossas dores são dores sem razão, porque é uma falta de conhecimento e, muitas vezes, uma falta de fé, porque a revolta surge e nós estamos revoltados contra a vontade de Deus. Então, nós que já compreendemos a vida espiritual, nós precisamos entender que ninguém morre e que aquele que passa pela nossa vida ou por algum tempo, eles recebem ou receberam tudo aquilo que lhes era devido e guardemos as boas lembranças, façamos as nossas orações para que este Espírito seja sempre lembrado em nossos corações, em nossa vida. Acho isso extremamente importante para que a gente pense que o que morre, o que modifica, é apenas o corpo e não
o Espírito. Ele continuará conosco numa fase assim de muito agradecimento, né? Hoje nós estamos vendo tantas enfermidades congênitas e que nós muitas vezes queremos que ele fique na terra, mas ele veio para libertar e não para permanecer. Convido a todos neste instante a elevar o seu pensamento até Jesus, recebendo o passe, a transfusão amorosa e amiga dos nossos benfeitores, a sustentar os nossos corações, os nossos pensamentos, e aquelas mães ou pais que já perderam seus entes queridos prematuramente aos olhos dos homens, que nesta hora possa pedir a Jesus que, como estamos recebendo o passe, eles também sejam amparados e abençoados. Jesus, sustente os nossos pensamentos, dai-nos força e coragem, que as nossas energias se revigorem e que nós possamos receber a água fluidificada. Fluidifica as nossas águas, Jesus, para que elas possam servir de medicamento para todos nós. Mestre querido, amparai as mães que perderam seus filhos nas enchentes e em tantas situações difíceis. Filhos, agradeçam a Jesus pelos pais, pelas mães que lhe deram a vida. E assim deixe no coração de cada um de nossos irmãos que carregam suas dores íntimas e suas aflições, que confie na bondade excelsa de Jesus. Um abraço, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, que assim seja.